Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um SAFcast, nosso quarto episódio da terceira temporada. Mais uma vez aqui com esse co-host que eu adoro de paixão. Ele que é advogado, empreendedor, um bom vivan total, viaja o mundo, só toma vinho caro, só de executiva. Nosso querido Gabriel Avelar. Muito obrigado, Marcelo Sarf, também um executivo, empresário, multi-homem da Renascença, o cara que tá transformando a advocacia, deixando todo mundo rico. Falando em riqueza, vamos perguntar aqui do nosso entrevistado de hoje. Conta pra gente, Edu, quem é você, cara? Quem é o Edu Arraes? Rapaz, olha com quem... Onde eu cheguei, hein? Aonde nós chegou. Vamos lá. Cara, eu sou um advogado empreendedor. Boa, começou bem. Porra, é advogado isso. empreendedor. O que eu menos faço hoje é advogar. Boa. Essa é a verdade. Sou formado desde 2017. Iniciei minha advocacia em 2017. Show. Tá? E eu acho que o que é mais interessante é o porquê que eu iniciei a minha advocacia. Uhum. Né? O porquê que eu fui para a área do direito. Eu fui, na verdade, para fazer vingança. Gostei. Essa é a verdade. Advocacia pelo ódio. Pelo ódio. Não tem medicina pelo amor? Advocacia pelo ódio. Direito pelo ódio. Cara, e eu vou até contar essa história, cara. Por que pelo ódio? Vamos lá. Por quê? Cara, eu comecei a minha trajetória como curso de engenharia. Eu fui fazer engenharia porque minha mãe queria. Uhum. Sempre fui muito tecnológico e tal. E minha mãe queria que eu fizesse engenharia da computação. E eu fiz um ano de engenharia. Só que é um curso caro. Uhum. E ela que pagava. E aí eu fiquei infeliz, cara, dela pagar 60% do salário dela para pagar um curso para mim. E eu simplesmente não paguei mais a faculdade, não fiz a rematrícula. Uhum. E na minha cabeça, se eu faço a rematrícula, eu posso estudar. Se eu não faço, eu não posso estudar, mas ela também não pode me cobrar a faculdade. Uhum. E eles me cobraram. Porra, aí você ficou puto, falou, vou virar advogado e vou meter o ferro nesses Não, caras. pior. Eles me cobraram um semestre Que você não fez. que eu não fiz a rematrícula e me processaram. Caralho, isso. Entraram com uma execução, uma ação monitória. E eu fui procurar um advogado. Foi a primeira vez na vida que eu fui atrás de um advogado. Sem querer, né? Ninguém quer contratar um advogado. Agora ficou aquele momento de tensão, né? Será que o ódio foi contra a faculdade Ou ou contra o advogado, né? Vamos descobrir. Foi contra os dois. Ela me cobrou 3 pau pra fazer minha defesa. Uma dívida de 6. Eu falei, rapaz, eu ganho 712. Melhor parcelar e pagar. Mas eu ganho 712. Nem parcelando eu pagava ela. Em 3 parcelas de 1.000. Sim. E aí, o que eu fiz, cara? Eu falei, não tem jeito, eu vou fazer minha defesa. Fui lá no Google, peguei um modelo de petição, expliquei pro juiz Uhum. que eu não tinha feito a matrícula, eles não podiam me cobrar. E fui lá no fórum, no maior cara de pau, e protocolei. Sim. Deu 2 dias, a secretária do fórum me ligou e falou, ó, o juiz despachou aqui no processo pedindo pra você vir pegar a sua petição que você não tem capacidade postulatória. A raiva é do juiz. Nossa, Não é nem do só vai advogado, acumulando inimigo, eu tô gostando. Cara, e eu fui lá pegar a petição, puto da vida. 2 dias depois, quando eu olhei minha conta, bloqueei o Cisbajude. Nossa, cara. Bloqueei o meu salário inteiro, cara. R$312. Puta merda. Cara, fiquei puto. Aí eu falei, eu vou fazer direito. E você pagou a dívida no final das contas? Como é que foi? Não paguei. Eu fiz direito. Em 2017, quando eu me formei, meu primeiro processo foi me habilitar nesse processo. Uhum. Eu fiz uma puta de uma petição e levei e falei, eu vou despachar com o juiz. Agora eu tenho capacidade postulatória. Boa. Imagina, cara, ter esse cara como inimigo. Você guarda rancor? Não, eu guardo nomes. Detalhe, não era nem o mesmo juiz, mas... Era outro. Era o judiciário. Mas eu fui lá e despachei com o juiz e arquivei o processo por prescrição intercorrente. Boa. Deram uma hora e lá. Hoje, eu pego qualquer ação contra essa faculdade de graça. Eu defendo qualquer um de graça. Enquanto eu não multiplicar por 100 só em honorários de sucumbência, eu não paro de processar. De onde que você é, Edu? Eu sou de São Paulo, Uhum. cidade de Mauá. Sim. Morou lá a vida toda. Estudou por lá? Eu nasci e criei em Ribeirão Pires, que é uma cidade do lado. Uhum. Eu tinha um amigo de Ribeirão Pires, das antigas, um amigo meu. Cara, a melhor cidade que tem no mundo. Ele virou programador, foi morar no exterior.
Tá vendo? É uma É. ótima cidade. Ele só conseguiu por causa da cidade. E aí, sua trajetória foi toda pelo lado de lá? Foi. Eu sempre fui dali da região. Eu Uhum. trabalhei também em São Paulo, na capital de São Paulo, por 12 anos, né? Uhum. Trabalhei numa seguradora Sim. por 12 anos. Saí de lá recentemente, agora em setembro. E Né? o seu escritório se abriu quando? 2017 mesmo? Ó, Ou você advogou? Como é que foi essa trajetória pós-faculdade? cara, foi assim. Em 2017, eu comecei a rodar Google Ads. Uhum. Bem no começo, hein, cara? Bem no Pegou começo. o comecinho da parada. Porra. Só que eu tinha uma campanha que ela tratava de direito do nascituro até o inventário. Uhum. Eu só negativava a palavra gratuito e defensor público. Uhum. O resto eu positivava tudo. Isso é advocacia full life, né? Full service. Aparecia pra todo mundo. Aí, me apareceu uma causa criminal. E era uma causa de mídia. Uhum. Eu não tinha escritório. Eu atendia da minha casa mesmo Sim. e na luta. E essa causa criminal, eu falei, eu vou pegar, nem que seja de graça. Nem que seja de graça, porque tava na mídia Sim. a causa. Sim. Só que eu nunca tinha feito criminal. Foi a hora que eu falei, eu vou abrir o escritório. Eu vou abrir o escritório. Decidi que eu ia abrir. E eu peguei essa causa criminal. Só que foi até bizarro a forma que eu peguei a causa, porque eu marquei com a mulher no Habib's, comprei 5 esfirra lá, a gente comeu, eu fechei contrato ali. Qual que era o crime? Esse cliente eu absolvi ele 2 vezes do mesmo crime, tá? A denúncia foi por homicídio. Porra. Já comprou esfirra pra, né? Ganhar o cara. Então ia pra júri esse crime. E eu vendi tanta autoridade pra aquela mulher sem ter, que eu não podia falar pra ela que eu ia fazer de graça. Eu me senti mal em falar que eu vou fazer de graça. Então eu cobrei R$7.500 dela. Ela pulou da cadeira e falou, meu Deus, eu não tenho condição de pagar isso. Aí eu lembrei de quando eu fui na advogada lá atrás. Você também não tinha condição de pagar. Cara, eu também não tinha. Eu falei, mas calma aí. Quanto você pode pagar por mês? Falou, R$200. Puta, vai dar mais de 40 parcelas. Vamos fazer assim, 30 de 250. Fechou. Pronto. Comecei a trabalhar, mas eu já sabia que eu ia trabalhar de graça. Sim. Era só uma moral mesmo. Tanto é que ela me pagou só 3 parcelas, tá? Tem 27 pendente ainda. Tá Pra você que tá assistindo aí que não tem escritório, o cara fechou um contrato de 7,5 pau no Habib's pedindo 5 esfirras. Então a culpa não é do escritório, a culpa é sua. Mas era esfirra de queijo e era a mais cara, E né? a esfirra de queijo do Habib's era top. É. Aqui fechou o Habib's, não tem mais. Mas e aí? Aqui não tem. Aí, cara, eu seguia o Hércio Quaresma, advogado aqui. Aham. de Saravá. Minas, Saravá. Tem, inclusive, ó, você aí que gosta do Quaresma, Novidades. quem sabe tem novidade vindo aí pra Novidades. 2023, quem sabe? O cara é monstro. Ele é, pô. O criminal, o cara é monstro. E o Zanoni? Tava sentado nessa cadeira aí, Esse final de semana. vai me trazer sorte. Spoiler. E aí, cara, eu lembrei de uma fala do Quaresma. Ele falou, advogado criminal tem que fuçar o processo. E eu reli aquele processo umas 30 vezes, estudei o processo e achei uma brecha. E eu levei para audiência preliminar com o juiz, ele ia pronunciar todo mundo, eram 8 réus. E na audiência, ele impronunciou o meu cliente e pronunciou os outros 7. Nossa senhora, mas Se foi... sentiu o cara, né? Nossa, foi um orgasmo atrás do outro, coisa linda. Eu saí do fórum achando que toda a mídia ia estar lá fora me esperando. Não tinha ninguém. Os 7 réus recorreram da sentença. E o tribunal cassou a sentença. A sentença de pronúncia e a também de impronúncia. Devolveu para o MP, falando para o MP emendar a denúncia porque não era homicídio, era latrocínio. Quem ia julgar não era o júri, era o juiz. Era o juiz da causa. Primeiro piso. Porra, mas eu já absolvi o cara, vou ter que absolver de novo, cara. E a mulher já estava em inadimplência comigo. Ela nem falava mais comigo, mas eu não cobrava ela. Essa foi a primeira causa. O fato é que, depois daquela audiência, um outro réu, o advogado do outro réu me procurou. Falou assim, cara, quanto tempo você advoga? Eu falei, eles têm como saber quanto tempo. Minha OAB é de 3 meses atrás. Uhum. Falei, cara, é minha primeira causa. É minha primeira audiência. Falei, meu, você demonstrou uma autoridade tão grande. Você não quer defender meu cliente? Por quê? Esse advogado era advogado do sindicato e o cara era sindicalista. Um outro réu.
Ele falou, eu não sou criminal, eu sou trabalhista. Eu tô aqui e vai dar merda. Me ajuda? É o sindicato que vai pagar. Eu falei, então eu vou cobrar a tabela da OAB. Porque pro advogado iniciante, tabela da OAB É o guia, né, cara? É o guia. Pra mim, o cara que cobrava a tabela da OAB venceu na vida. Sim. Fui lá e cobrei tabela da OAB, o sindicato fez um TED no outro dia. Nossa, estourei no norte. Agora vai. Agora vai, venci na vida. Isso em 2017. 2017. E aí, cara, eu absolvi os dois. E o meu cliente, na audiência, ele foi absolvido por provar que não concorreu pro crime. Uhum. Quem é criminalista sabe, sentença dessa é 2 por ano que o judiciário dá. E o outro cliente por insuficiência de provas. Os dois foi absolvido. Sim. Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira. Aí você começou firme no criminal. Cara, aí eu falei, eu sou criminalista, aí eu me posicionei como criminalista e comecei a trabalhar no crime. Só no Comecei a crime. trabalhar no crime. Para o crime. Racionais Intensifaz. Pode colocar a trilha aí, editor. Nego drama. Entre os... E aí, cara, o criminal vem muito no off também, né? Uhum. E aí a luz começou a brilhar pra mim. E começou a fluir. Até que um dia, uma colega de sala que estudou comigo me chamou para uma reunião pelo direct do Facebook. Falou, meu pai quer conversar com você. E o pai dela era um advogado renomado de São Paulo, ainda é tributarista, empresarialista, enfim. Cara top. Pica, pode falar, não tem problema não. E eu fui pra reunião com esse cara. O cara foi lá e me propôs uma parceria, uma sociedade. Pra mim era uma sociedade. Só que não é nada no papel. Uhum. É sociedade de fato. Ele falou, olha, aqui no meu escritório, eu tenho muita causa criminal, só que eu não atendo. Eu deixo dinheiro na mesa. Eu vi sua atuação lá, vi absolvição aqui, vi absolvição ali, vi um bom trabalho aqui, vi outro bom trabalho ali. Quer trabalhar comigo? O que ele me propôs? Ele falou, vou te dar uma sala. Ele tinha um prédio na Liberdade, quem conhece São Paulo sabe, a 100 metros do Fórum João Mendes. Uma localização top, a melhor localização de São Paulo. Do lado da sede da UAB. Eu falei, bora, tô dentro. Ele me trazia o cliente, contrato assinado. Uhum. Contrato assinado, procuração, uma carta do cliente dizendo o que aconteceu e um resumo dele, do advogado dele que fazia o primeiro atendimento. E eu trabalhava na causa. Cara, eu comecei a ganhar muito dinheiro ali. Só que aí, Saf, eu cometi o maior erro da minha advocacia. O maior. Eu acomodei. Uhum. Ganhava quanto nessa época? Cara, o meu último cheque, ele me pagava em cheque, foi 27 mil reais. Porra, cara. Acomodou bem, porra. Você Acomodei. tinha pouco tempo de advocacia? E detalhe, eu tinha um outro... Salário de juiz já. Acomodou com o salário de juiz. Mas eu não podia, porque a empresa que não cresce quebra. Exatamente. Ou você tá crescendo ou você tá morrendo. É a lei da natureza, né? Exato. O que não tá crescendo tá morrendo. É isso aí. E outra, eu tinha um emprego CLT que eu ganhava bem. Eu ganhava 250, 300k no ano. Uhum. Era um bom emprego. Então, somando ali... Você tava tocando as duas coisas em paralelo. Porque não me exigia muito, Avelar. Tava na seguradora na época. Não me exigia muito a advocacia. E eu contratei um advogado que fazia o que eu iria fazer. Porque, cara, eu não era bom. O cara já era empreendeu, empresário. já o cara estava empreendendo já. Já era empresário, irmão. E eu não era bom advogado. Entendeu? O que Você era um cara inteligente, é isso. Você é inteligente. Talvez seja isso. E aí, trouxe um cara bom pra trabalhar comigo, o cara tocava, ninguém sabia que era o cara que tocava, mas era o cara que tocava, era o meu nome que ia na petição, mas era o cara que tocava. Eu acomodei. Até o dia que esse cara chegou em mim, final de 2019, falou assim, olha, tá aqui os seus honorários do mês. Foi a segunda vez que eu vi ele. Eu vi ele a primeira vez no fechamento da parceria, a segunda vez no encerramento. Tá aqui seu honorário do mês, um cheque de 27 mil. E me deu uma pilha de subestabelecimentos em reserva de poderes. Uhum. Falou, ó, fica mais barato eu contratar um advogado para trabalhar dentro do meu escritório para fazer o que você faz. Uhum. Obrigado, tá tudo certo, você não me deve nada, eu não te devo nada. Cara, morreu desse tamanho. Acabou. Para mim, a advocacia para mim ali acabou. Sim. Eu tinha parado campanha, eu desisti do Que ano aluguel da isso? minha sala, 2019. Final de 2019. O que eu fiz? Eu fui lá e aluguei uma sala. Uhum. Pequena, 12 metros quadrados. Cabia a minha mesa, eu sentado, 2 cadeiras.
Quando abria a porta, a cadeira afastava. Acertava a cadeira, assim. Uma sala vergonhosa. Tinha banheiro? Não tinha banheiro, não tinha ar-condicionado e não tinha ventilador. Eu digo que lá só tinha 2 coisas: goteira e barata. Nossa. Eu tinha vergonha da sala. Eu não sei porque que eu aluguei, porque eu tinha condição de alugar uma sala melhor. Não sei porque que eu aluguei. Tá cortando custo. Na medida errada, mas tá cortando custo. Economia burra. E aí eu não atendia cliente ali. Uhum. Não atendia, nunca atendi cliente ali. Até o dia que eu fechei um criminal. Porque eu voltei a rodar campanha de Google Ads e tal, fui acertando ali as Trabalhando na seguradora. trabalhando ainda. E eu fechei um cliente criminal interessante, cara. Um contrato de 12 mil, se eu não me engano. Só que o cara insistiu pra ir no escritório. Ele falou, não quero que você me atenda em McDonald's, em padaria, não, eu quero conhecer seu escritório. E o cara foi lá. Atendi o cara, a gente conversou 2 horas. Deu 2 dias, o cara me mandou um WhatsApp. Doutor, obrigado pela consultoria, obrigado pela explicação, mas eu vou optar por outro advogado. Você não tem estrutura para me atender. Uhum. Se no dia da minha audiência você tiver com gripe, não vou ter nenhum estagiário para me ajudar na audiência. Aí você virou a chave. Cara, na verdade, eu esmureci. Eu não entrei em depressão porque eu tinha lá o meu emprego CLT, minha família não ia passar necessidade nem nada. Mas Já era casado nessa época? Era. Aham. Eu casei em 2010. Aham. Porra, tem muito tempo então. Cara, eu abandonei a advocacia ali. Eu fui estudar para concurso. Falei, cara, eu não sou bom. O cara lá me falou, o advogado lá me falou, e o cliente me falou. Agora eu tenho certeza, eu não sou bom, eu não nasci para isso. Eu larguei mão. Eu vou estudar para concurso. Na sequência veio a pandemia. Uhum. Aí parou o concurso. Cara, eu tô totalmente no caminho errado. Totalmente no caminho errado. Não tem o que fazer. Aluguei uma salinha maior, fui fazer outros negócios e tal. Abri uma distribuidora, a distribuidora quebrou. Enfim, fiz um monte de Na caralho. pandemia já. Já na pandemia, já na Aham. pandemia. Isso daí já era março de 2020. Sim. No caldo ali, no quente da pandemia. No caldo. Eu decidi que a advocacia não era pra mim. Eu falei, eu não vou seguir com o escritório. Por quê? O cara lá me falou que eu não sou bom. O cliente me falou que eu não sou bom. Eu vou ficar insistindo nesse negócio? Você vê, eu vou fazer 2 observações aqui que eu achei interessante, que é, não foi isso que eu ouvi, né? Mas o que a gente ouve é diferente do que a gente entende, né? Exatamente. Porque o que eu ouvi das 2 pessoas é, o do primeiro é, você é muito bom, você tá me dando muito dinheiro, e talvez eu encontre alguém que não seja tão bom quanto você, mas eu vou ganhar mais. E o segundo cara que ficou 2 horas Uhum. conversando contigo e te ligou pra agradecer. Porque ele poderia simplesmente ter saído andando e falou, me devolve o dinheiro, eu já tinha te pagado? Uma parte. Podia falar, cara, me devolve o dinheiro, não quero mais papo, mas ele ainda assim te deu alguma explicação no sentido de, olha, não é uma questão técnica, não senti confiança. Ainda que ele estivesse mentindo, não acho que foi o caso, ele teve o cuidado e o carinho de te responder, que se fosse alguém que ele não tivesse sentido nenhuma confiança, provavelmente não seria a mesma coisa. Tipo, esse cara tá tentando me enganar. Não Sim. foi isso que ele sentiu. Desculpa te interromper, mas só porque como a gente ouve a coisa e ela acerta a gente de uma outra forma, né? Você registrou essas questões como incapacidade, né? Mas não foi isso que você entendeu, né? Eu Sim. entendi que foi que situações da vida. Cara, e eu só consegui ressignificar isso esse ano. E quando que entrou de novo a advocacia? Porque aí você desistiu e falou, porra, eu vou continuar no CLT. Como é que foi? Investiu em outras coisas também, né? É. Primeiro eu vou falar do meu CLT. Cara, eu decidi que eu ia seguir ali. Que eu ia ficar ali no meu CLT e beleza. Só que eu sempre fui empreendedor. Uhum. Cara, desde vender no Mercado Livre até a advocacia, que é o meu negócio hoje. Sim. Eu sempre fui, sempre tive outros negócios. Só que eu sabia que o meu emprego CLT ele não era uma mimosa. Eu me tornei líder dentro dessa empresa. Eu liderava uma equipe de 30 pessoas. Um intraempreendedor, né? Exatamente. Exatamente. E lá dentro eu me conectava com pessoas que eu não conseguiria me conectar fora dali. Eu me conectava com pessoas como o meu líder, o Orjânio Jorge, até agradeço ele aqui publicamente, que foi o cara que mais me ensinou em gestão de processos e atendimento ao cliente.
Ele era implacável. Uhum. Ele não aceitava um desvio. Ele não aceitava, implacável. É o cara que me trouxe disciplina para isso. Eu tive líderes como o Douglas Mello e Fábia Pedreira que me ensinaram gestão de pessoas. Quebra de objeções. Quem tem um time comercial ouve falar isso o tempo todo. Esse líder, o Douglas Mello, é um cara que não existe objeção para ele. Uhum. Eu precisava estar conectado com aquele cara. Porque isso é a base de qualquer empreendedor. Você precisa Sim. saber isso. Sim. Eu precisava estar conectado com esses Vai caras. aprender de um jeito ou de outro, né? Ou no amor ou na dor. E melhor, tava ganhando ainda para aprender. E ganhando bem. Ganhando bem. Sim. Falei, cara, eu vou ficar aqui. O meu ciclo aqui vai acabar. Por quê? Porque aqui vai chegar um momento que vai ser o teto. E eu não vou deixar isso se tornar uma mimosa. Sim. Foi o momento que eu saí. E quando que eu voltei para a advocacia? Eu decidi no começo desse ano voltar de verdade. Uhum. Por quê? A distribuidora que eu tinha aberto, ela quebrou. Quebrou. E na seguradora, por um período, eu trabalhei fazendo aceitação de veículos premium. Veículos de alto IS. 60%, qual era a profissão do cara? Advogado. Incrível. Incrível. Só BMW, Porsche. Porsche Taycan, aquela Porsche elétrica. Aham. Cara, só advogado compra aquilo, é incrível. Eu acho que Sim. eles só vendem para advogado. Se você não chegar lá com a carteira da OAB, a Porsche não te vende aquele carro. Porque todo mundo era advogado. Falei, como é que essas pessoas estão fazendo dar certo, cara? Por que comigo não deu? Sim. E aí comecei a entrar nesse universo. E fui procurar o método CIS, porque parecia para mim que faltava algum conhecimento para eu acessar um nível diferente. Exatamente, cara. Eu falei, o dinheiro que eu não tenho, o sucesso que eu não tenho, é pelo conhecimento que eu não tenho Exatamente. ainda. E fui procurar o método CIS. E eu não estava advogando, só estava terminando as causinhas ali que eu tinha. Não abandonei ninguém, né? Mas aí apareceu um patrocinado desse cara aqui. E o cara é insistente. Ele aparecia até dentro da minha geladeira. É, tem que aparecer várias vezes. E eu nunca acreditei em guru e não acredito. Uhum. Pelo contrário, se eu vejo, eu bloqueio. Sim. Eu dou um jeito de sair do pixel desse cara para ele não me achar mais. Só que foi tão persuasivo e conectou de uma forma tão natural. Para mim Sim. foi natural. Sim. É porque o cara tá... Quando a gente tem alguns instintos, né? Que ainda mais que você passa de algumas experiências da vida, você sente o quanto é verdade ali, o quanto é seguro do que ele tá explicando e o quanto é só técnica de venda. Uhum. Tem a técnica de venda, mas a gente, depois de algum tempo, consegue sacar se o cara sabe do que ele tá falando, né? A consistência desse projeto e o resultado, né? O cara tá na terceira, quarta, quinta, sexta turma, você fala, não é possível que o cara tá Enganando esse tanto enganando, de gente. Tanto E eu- otário assim, né? E eu fui checar. E você viu lá Eu tudo no PJE, procurou, Eu achou? peguei, eu fiz cadastro em todos os tribunais do Boa. país. Boa. E fui pesquisar o dele, Do fui Giovanni. pesquisar o do Giovanni, fui pesquisar o do Fábio, fui É isso aí. pesquisar o da Flávia, fui pesquisar de uma galera que ele apontava como case de sucesso. Falei, cara, eu acho que esse cara tá falando verdade, acho que ele não tá mentindo pra mim, não. Que turma que você entrou? Foi na 6? Seis. 6. 6. No começo desse ano, acho Foi, que pô, foi a maio. turma do meu casamento. É. Foi maio. Fui pesquisar e eu falei, esse cara deve estar falando a verdade. Aí, o que eu pensei? Eu lembrei do meu filho, o Pietro. Quantos anos ele tem? 12 anos. Top. A gente tá andando no shopping, meu filho vê aquelas máquinas de ursinho, de bolinha. Ele fala, pai, tem R$5 pra jogar no lixo? Porque nunca pega. É, nunca ganha. É. Vai que, né? Tem, Você filho, não tá tem- pagando. Você não tá pagando. É igual a loteria. A máquina do ursinho, a loteria, você não tá pagando pelo que você vai ganhar de prêmio. Você tá pagando aquele momento. A experiência. A dopamina A que você tem de expectativa. liberação. Na aposta é aquele 1 minuto que você tá assim, nossa, se tivesse 100 milhões. Tá liberando dopamina. Já se pagou os R$3 da aposta. O ursinho é a mesma coisa. Aquela emoção já, pô, melhor que um Sunday. Será que segura? Será que segura? É. Ah, soltou, caiu. Ah, Aí você falou, porra, eu vou arriscar nisso. Mas até então, no seu escritório, não tava nada estruturado. Não tinha nada. Não tinha nada. Tá? Uhum. O que eu tinha? As meninas que trabalhavam comigo na distribuidora, eu tava encerrando ali. Sim. Tá? Uma delas, inclusive, é estagiária de Direito. Ela tá se formando no 10º semestre.
E tinha elas ali, cara. E aí eu falei, eu vou arriscar. Sim. Vou jogar 5 mil no lixo. Vou jogar 5 mil no lixo. Eu nem sabia quanto era. Eu entrei num grupo de super interessados e fiquei lá. Eu falei, eu vou ficar aqui me fingindo de super interessado, porque eu tinha resistência. É bom Eu o te Thiago rindo entendo lá dentro. absolutamente, cara. O Thiago rindo lá dentro, falando, caralho, e eu mandando mensagem pra ele. Boa. E eu falei, vou me fingir de super interessado. Eu quero ver onde que esse cara vai chegar com esse negócio. E comecei a seguir, comecei a Não, ver. e você imagina na cabeça, como que é a cabeça do empreendedor, né? O cara foi ver o AB de todo mundo, de todas as pessoas, pesquisar. Eu não tô super interessado, tô só fingindo que eu tô super... 90% dos caras vê a landing page e falam, beleza, não. O cara, não, ele não é super interessado. E aí, no dia que abriu, eu achei que eu tava entre os 100, inclusive. E não tava, cara. Não tava. Foi rápido pra caralho. Não tava. No dia que abriu, 9h01, eu acho. 9 horas abriu. Foi 10 horas. 10 horas? É. Acho que foi 10h01 e 16 confirmei o pagamento. Aí depois que eu falei, acho que eu tava super interessado. Nossa, esse lançamento foi loucura, cara. Foi 10 segundos os 100 primeiros. Foi muito 10 rápido. segundos. Foi Foi muito rápido. 1 milhão em 9 minutos esse lançamento. Foi uma coisa de louco. Muito Coisa rápido. de louco. E aí comprei. E aí acessei a plataforma lá no... QIFI. Não, Era Evermart. Evermart. Evermart tinha lá o... Temos um advogado aqui. Evermart. Quem sabe? Tá aqui. É. Pode falar mal deles, não. O patrono constituído. Acessei lá aquele módulo. O cara coloca 1 milhão de pessoas no primeiro minuto pra clicar. Não, 1 milhão de pessoas. O sistema tá meio lento aqui. O sistema da Visa travou, cara. Mas e aí você acessou lá e falou, porra, é isso que eu quero. Acessei o módulo pra quem tem pressa. Aham. Eu assisti ele inteiro, acho que em 3 dias. Sim, 3 dias. sim. E aí que eu conheci o Fábio. Você viu a galera lá falando, né? Aí eu vi o Fábio falar assim, mas isso não tem cabimento, Saf. Falei, pô, conectei com o cara na hora. Aham. Eu falei, o que o Saf fala não tem cabimento. Ele tá louco, ele tá vivendo num mundo que não existe. Sim, Como é que eu vou atender o cara de outro estado? sim. Você acha que o cara vai contratar um advogado aqui de Mauá? O cara nem sabe onde é Mauá. Se ele me perguntar onde eu moro, onde é meu escritório, eu nem vou responder. Eu vou bloquear ele e vou pro próximo. Eu pensava dessa forma. Sim. Cara, na hora que eu assisti tudo, eu falei, nossa, eu já sei por que eu tinha abandonado a advocacia. Eu tava fazendo tudo errado. Sim. Eu tava fazendo. Mas eu tava fazendo tudo errado. Não tinha como dar certo. Ainda não tô fazendo tudo certo. A gente nunca tá, cara. Mas já Tá errando tanto, né? tô errando menos. Tô errando menos. Aí que eu falei, eu vou voltar com esse negócio, cara. E aí eu voltei no criminal. Uhum. Eu vi seu Instagram, é bastante criminal. Testei, criminal, testei. Só que eu via dentro do grupo, porque na sequência, assim que acabou a turma, eu entrei pra fraternidade. Sim, começou a relacionar com a galera. Não, e você e o Edu é um dos caras que participa pra caralho. A gente fala de você, porque, cara, é muita gente, né? Então, assim... Às vezes até bem. Não, Sério? 90%. e a gente não decora todo mundo, né, cara? A gente tem pessoas que... É muita gente. É muita né? gente. Só que os que participam a gente lembra pra caramba. Então Quem a gente pergunta falou, e a gente quem falou responde, do Edu, né? acho que ontem, cara. Não sei se foi ontem, antes de ontem. Um dia desses a gente falou, que a gente tá falando quem participa e tal. Aí o Patrick ainda falou, porra, o Edu entra pra caralho, participa pra caralho. Cara, Essa é a essência da mentoria, do grupo, né, cara, da fraternidade, do mastermind. É você tá ali. Não adianta você só fazer parte de um grupo de mastermind, de um grupo de mentoria, se você não vai absorver o que aquelas pessoas estão te oferecendo. E, de novo, não é só o conhecimento do SAF. É o conhecimento de todas as mentes que estão ali dentro, que juntas formam uma mente mestra. Não é só o SAF. E é expandir o teu universo, né? Imagina, pro cara que trabalhou pra um cara na sala, depois abriu uma sala na Liberdade, o teu universo jurídico era muito limitado, né? Sim, Não existiam as possibilidades de que hoje você vê num grupo lá com 200, 300 pessoas, cada um advogando de um jeito. Não é possível, ou seja, tem espaço pra ser explorado, tem muitos jeitos de fazer dar certo, né? E vou além, cara. Às vezes a gente até tem um ciclo. Eu, por exemplo, antes de criar a mentoria, fraternidade e tal, eu tinha um ciclo, eu já tinha um certo sucesso na advocacia, entre aspas, mas quando eu ia conversar com esse ciclo, talvez vocês sintam essa dificuldade, sentiram essa dificuldade, os caras me achavam maluco. Porra, você tá louco, Saf? Que é isso, cara? Isso não existe. Não, é mentira sua. Não sei o quê. Não vai dar certo, tal. Então, fazer parte de um grupo onde as pessoas estão executando a mesma coisa, tendo os mesmos tipos de resultado,
correndo atrás do mesmo objetivo faz total diferença, cara. É a ambiência, né? É a mesma coisa que você falou. Porra, eu não podia sair naquele momento ali da seguradora, porque eu queria estar naquele ambiente, eu queria ter aquele acesso que eu tinha lá. Aprendendo, que eu tava É a aprendendo. mesma coisa, né? isso muda o jogo. Quando você entende que se cercar das pessoas que estão voando no mesmo nível ou mais alto do que você é um game changer, você começa de fato a colher resultado disso. Não, e empreender é relativamente solitário, né? Você tem dores ali que você não vai conseguir dividir com ninguém, né? Você vai sentir a dor, né? Mas você tá num ambiente em que você sabe que tem outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, não só te acelera o aprendizado também, mas você não se sente tão sozinho assim, né? Sim, Cara, a fraternidade eu acho que vale mais que a mentoria. sim. Por isso que não é pra todo mundo. Eu acho. Por isso que não é pra todo mundo. É. Porque o cara precisa passar... Pra você ver, sua turma tinha o quê? Sei lá, 500 pessoas. Deve ter entrado uns 30 pra fraternidade. Exato. Menos de 10%. Por quê? Porque não é pra todo mundo. Exato. Saca? Cara, eu leio todas as mensagens da fraternidade. E aí, vamos falar disso agora. Você começou a experimentar com criminal e entrou na fraternidade. E aí, como foi? Cara, eu percebi que pro criminal é diferente. O Cora fala a mesma coisa. Ele é diferente do método. O método não encaixa perfeitamente pro criminal. Sim. Tem personalidade. Tem A dor é muito grande. A Exato. forma de procurar, né? É diferente. É diferente. E aí eu fui pra execução. Fui fazer execução. Eu encontrei outras dores que eu preferi não insistir nelas. Uhum. Então, a execução não deu certo pra mim porque eu não insisti. Não é que não funciona. Sim, A gente tem exemplos dentro da fraternidade que funciona. sim. Mas eu não insisti. Por que eu não insisti? Porque eu conheci o bancário. E aí você falou, porra, eu quero o money. Eu não quero saber de preciosismo, de ser o criminalista e papapá. Eu quero ser empresário, eu quero fazer dinheiro, eu quero isso aqui é um negócio. Exato. Produto. E É. quantas pessoas eu consigo ajudar? Que a gente tava conversando há um Aham. tempo atrás, né? Essa história de eu quero ajudar os outros, cara. Se você organizar a tua prática, você consegue ajudar muito mais, né? No criminal, é quantas pessoas eu consigo ajudar, porque é pessoal. No bancário, é nós. É quantos nós, time, consegue Uhum. ajudar. Você ganha muito em escala, porque não tem a pessoalidade. Sim. O cara não quer nem saber se é um advogado que tá conduzindo o processo. Inclusive, se o dele. cara tá devendo, ele não quer nem conversar com ninguém, né? Tem esse detalhe também. Não Ele quero já- nem mostrar minha cara, né? Ele já tá meio acuado. E aí eu falei, eu vou escalar no bancário. Fui me especializar, fui conhecer, fui fazer a mentoria do Fábio. E falei, cara, esse negócio aqui parece que dá certo. Parece que funciona. Também não acreditava, não. Aham. Falei, o Fábio tá me enganando. Você não tava super interessado também, né? É, não. Você abre o Wi-Fi aqui, só tem um Edu. Mas, cara, isso faz total sentido, isso que você falou, porque olha só, é legal a gente ver alguns comportamentos, né? Você não morreu afogado com a pedra. Você falou, porra, beleza, criminal é o que me trouxe até aqui, show. Mas não é o que vai me levar pro próximo nível do jeito que eu quero. Talvez me leve pra um próximo nível, mas não é do jeito que eu quero. Exato. Eu quero ter liberdade, eu quero ter gestão. Você já tinha aprendido dentro da seguradora uma bagagem do caralho de 30 pessoas que você coordenava. Eu quero ter o meu time. E no criminal você não ia conseguir fazer isso. Não ia. Cara, tem uma coisa interessante de empreendedorismo. Eu acho que é o Tim Ferriss que fala, mas eu posso estar errado. Ele fala assim, quando você vê alguém que você admira, é uma burrice você pensar, eu queria ter o dinheiro que esse cara tem. Porque pra ganhar aquele dinheiro, ele teve que fazer coisas, ou faz coisas, ou vive de um jeito. O bacana é você pensar no lifestyle do cara. É você pensar, Pode continuar. eu queria ter a vida que esse cara tem. Essa liberdade, ou... Cara, porque tem pra todo mundo. Igual o Safi falou, né? Tem gente que quer ser um nome reconhecido. Tem gente que quer ter a liberdade. Sim. Tem espaço pra todo mundo. Então esse lance de... Eu acho interessante olhar muito mais pra a vida que a pessoa tem do que a grana que ele tem. E aí o fato de você ter escolhido uma área tem muito a ver com o que você queria pra você também, né? Exato. Cara, e isso conecta muito com o meu pensamento, com o meu propósito. Porque eu não quero ter a vida, por exemplo, que o Saf tem. Pô, eu vejo muita glória, muito sucesso. Mas eu sei que por trás não é simples. Não é fácil. Não é fácil. Eu vou chegar lá. Mas eu vou chegar devagar. Sim. Por quê? A gente tem
o mau hábito de querer chegar rápido, de querer ser logo. E tem o Conrado Adolfo, eu participei da imersão dele recentemente. Eu vi que você foi, gostou? Porra, Cara, eu sou fã dele. Sensacional. Sou fã dele. Sensacional. O Sou cara fã. é bom de verdade. E ele explica, ele fala, a empresa que cresce rápido, ela também quebra rápido. Sim. Não adianta você querer crescer rápido. Não adianta querer você chegar do tamanho do outro em 6 meses e o outro demorou 20 anos para construir. Sim. Então, e eu falo isso muito com o meu time. A gente está com um planejamento para 2023 para faturar 1 milhão no ano de 2023. Sim. Já no segundo ano de existência. Exato. Porque não deu um ano ainda. Um ano eu completo em maio. Aham. Que foi quando eu falei, volto com o escritório agora. Que foi Sim. quando eu assisti o módulo lá para quem tem pressa. Eu falei, vou voltar agora. E detalhe, não O sei cara se tem pressa mesmo, né? É. Segundo ano, 1 milha já de É faturamento. pouca coisa. Então, cara, mas o meu Mas é com potencial- fundamento, né? E meu Essa é a potencial diferença, é né? muito maior. Se eu quisesse fazer um planejamento de 2, eu conseguiria alcançar. Mas por que que eu não vou fazer? Porque eu vou crescer mais rápido do que eu suporto. Sim. Por quê? Porque o método me permite isso. O método me permite fechar um contrato por dia. Sim. Um ticket de 4 mil. Mais o êxito. O método me permite isso. E se eu contratar mais um comercial, ele me permite fechar 2. Se eu contratar mais um, ele me permite fechar 3. E assim sucessivamente. Isso é o ganho de escala. Sim. Eu não conhecia esse método. Esse ganho dentro da advocacia. Achava até que era proibido. Cara, como assim? Captação De novo, indevida. a ambiência, né? Claro. O cara tá no universo onde, isso é pecado, é proibido. Cara, não- a gente tava falando isso aqui Quem agora. faz isso é só bandido, né? É. Quem tá... A gente tá falando isso aqui agora. E, cara, isso vem muito de umas crenças que a gente tem da infância, saca? Porque olha só, o que você cresce ouvindo? Sua mãe vira e fala, lá vai lavar a mão que o dinheiro é sujo. Ah, não, mas ganhou dinheiro demais? Tá fazendo alguma coisa errada. Então, óbvio, dentro da graduação de Direito, não se fala em fazer milhões com advocacia. Isso é uma loucura, uma utopia. Você não tem um mentor na advocacia. Não Que ninguém tá existe. ganhando grana e dando aula na faculdade. Exato. São raras exceções. Né? Raríssimas exceções e o cara tá fazendo por cachaça. Porque, cara, um professor de graduação é 4 mil reais. Quando muito. Um coordenador, 6 mil reais. Quando muito. A não ser faculdade federal, concursos, etc. Mas mesmo assim, o cara que tá seja girando 10. milhão, que seja 20. O cara que tá girando milhão, ele não vai dar aula todo santo dia à noite por 20 mil conto. Não vai. Então, quando você sai do ambiente que você foi criado, e que muitas vezes, cara, é natural, isso não compete a nós decidirmos onde a gente foi criado, com quem a gente se relacionou, quem eram os nossos colegas de faculdade, e começa aí sim escolher quem você quer se relacionar. Um grande exemplo disso, quando eu comecei a relacionar com a Avelar, porra, entrei para um mastermind, na época eu paguei 40 mil reais pra 40 entrar. mil reais. Era muita grana, cara, os 40 mil. Eu lembro que o Giovanni até pagou 17 pra mim, e eu paguei o resto. Era muita grana, mas eu comecei a enxergar a galera fazendo 1 milhão por mês, e eu falei, caralho, no dia que eu fizer 1 milhão por mês, hoje eu faço 2. Você tá entendendo? E se eu tivesse andando com aqueles colegas fudidos que eu andava na faculdade, será que eu estaria fazendo? E se eu tivesse, talvez, trabalhando no escritório de advocacia tradicional, vendo o meu chefe, que seria o meu ídolo, seguir aquele caminho tradicional ortodoxo, será que eu estaria onde eu tô hoje? Então, muitas coisas a gente escolhe, cara. Né? Muitas coisas a gente não escolhe, mas algumas a gente escolhe sim. E tá no ambiente certo, a gente escolhe. Prova disso é o que o Edu tá falando aqui. Viu a parada, falou, caralho, depois que vê, não dá pra desver. Não dá pra desver, paladar não retroage. Eu não sei de quem é essa frase. Essa é minha, do paladar não retroage. Cara, sensacional. Top. Sensacional. Top. Na verdade, um primo meu, mas é, nossa. É igual vinho, cara. Você não toma mais sangue de boi depois que você toma um vinho de qualidade. Você Sim. até toma, mas tem que treinar a careta, né? Não, eu tomo se estiver na casa. Exato. Se eu for visita na casa de alguém, alguém me servir. Sim. E olhe lá, minha esposa ainda fala, pô, você não vai beber? Eu falo, não, não bebo isso, pô. Vou beber? Que pra fazer? Chegou lá. É. E aí, cara, começou a girar. Como é que foi a estruturação disso, de equipe? Porque até então você tava sozinho, você não tinha ninguém. Você tinha só essa menina que era estagiária lá, que poderia talvez vir trabalhar com você. Ela veio, como é que foi? Ela veio, cara, a menina, a Jéssica, cara, agradeço ela demais. Abraço pra Jéssica, tamo junto. Essa menina vale ouro, cara. Ela abraça, ela topa qualquer negócio. Sim. E a menina é muito rápida, dedicada, comprometida. Eu propus pra ela, falei, bora, Desde o dia 1. desde dia 1, desde dia 0. Sim. Vamos começar aqui. Ela nem sabia, mas ela já tava a bordo já. É. Você já tinha decidido. Inclusive uma falha minha como gestor. O plano do escritório tava só na minha cabeça. Uhum.
Eu não compartilhei o plano, o sonho. O de 2023 vai ser compartilhado. Tem que ser compartilhado. E elas já sabem que no dia 9 de janeiro a gente tem a reunião para compartilhar o plano. Eu tô fechando o plano agora. Sim. E já tô até dando spoiler aqui. A gente vai faturar 1 milhão. A gente vai atender 250 clientes. E no dia que faturar 1 milhão, você vai voltar aqui pra contar. Vou voltar aqui para contar. Eu acho que vai ser antes de dezembro. E Com a gente certeza. não vai tomar um sangue de boi. Não. A gente vai Vamos tomar um vinho bom. catena. É... Aí, como é que você fez? Trouxe ela, Trouxe ela. começou a skin the game, você botando a mão na massa? Eu fazia a petição, fazia tudo. Fazia Tráfego, tudo. Tudo. Tráfego, eu que fazia. Eu tinha Sim. uma agência que me atrapalhava demais. Sim, mexia nas campanhas, tudo. Eles negativavam e positivavam a palavra. Falavam, gente, não põe a mão aí. Você não é advogado, você não sabe o que o cliente quer. Sim. Não põe a mão para negativar. Você só cria campanha e otimiza. Eles iam lá e eu otimizava e metia a mão. Eu tirei os caras e eu fiz a minha... E até hoje você o faz. meu Não, eu tenho um cara que me ajuda. Hoje te ajuda um cara. Mas Essa hora ficou mais cara do que fazer tráfego. Exato. Sim. Ele me ajuda, ele monta campanha, ele otimiza, Sim. enfim. Na verdade, ele não te atrapalha, né? Ele não me atrapalha, É. exato. Não, mas o cara é bom. O cara é bom. É uma indicação do Elton. O cara é bom. Desde que você combine com ele o que você quer Sim. que ele faça. Sim. E aí, Alinha a expectativa. porque essa é a estratégia do meu negócio. Ele não tem que saber qual é a estratégia do meu negócio. Ele tem que saber Executar a estratégia. executar. Eu tô delegando a execução. Exato, não a responsabilidade. A responsabilidade é minha. Então, o meu Google Ads tá aqui, ó, no celular. Todo lugar que eu vou, eu tô olhando, tô otimizando, negativando, positivando, ajustando campanha, alcance, orçamento. Eu faço. É aí que muito advogado erra. É. O cara acha que vai contratar um gestor, ele vai delegar toda a responsabilidade e esse gestor que ele vai pagar R$1.000, R$1.500 vai trazer centenas de milhares de reais para ele. Só que na verdade não é isso, cara. Você tem que delegar a tarefa e nunca a responsabilidade da sua campanha de tráfego num escritório de advocacia para um gestor de tráfego. Quando você vira essa chave e começa a entender que, ainda que minimamente você precisa ter um conhecimento de tráfego, suas campanhas começam a explodir. E o cara deve se achar muito inteligente. Ele falou, vou faturar 100 mil aqui, vou pagar R$1.000 pro gestor de tráfego. Só eu pensei E nisso. achando o tal. Né? Isso aí não existe, cara. Não existe, cara. Isso Não não existe. existe. Tem que ter muito trabalho e tem que colocar a mão na massa. E o gestor de tráfego, trazendo pro nosso dia a dia. Você acha que ele vai ficar olhando sua campanha todo dia? Claro que não. Você, como advogado, você olha todos os processos, todos os Claro seus que clientes não, todo você tá dia? louco. Não Não tem tem como, como, porra. cara. Tem 2 anos que eu não vejo processo. Sabe quem olha a campanha todo dia? A SAF Marketing. Boa. A SAF Marketing olha a sua campanha todo dia. Olha, O link tá na bio aqui. então é totalmente diferenciada. Mas eu não tenho essa expectativa do meu gestor de tráfego. Sim. Eu não quero. Sim. Eu E não aí, como é quero. que você estruturou? Eu quero saber do escritório. O cara que tá ouvindo hoje, no dia 0 dele, falou, caralho, tô entrando agora, vou fazer o Desafio Advogado Milionário, dias 9, 11, 12 de janeiro, e vou entrar pra próxima turma do SAF e vou assistir o Pra Quem Tem Pressa. Pronto, é o meu dia 0. O que esse cara precisa fazer? Tá. SAF, primeiro, vai da condição financeira da pessoa. Exato. Eu tinha alguma condição financeira para montar o time zero. Uhum. O que eu montei? Eu tinha a Jéssica, que é auxiliar jurídico, mas dá show em muito advogado por aí. Sim. Eu contratei uma advogada, home office, Uhum. para peticionar e cuidar da estratégia operacional. Sim. E contratei um comercial. Esse foi o time base. E botou o barco na água. E coloquei Não o barco na precisa de água. muita coisa além disso. Só que assim, antes delas estarem lá, o barco já estava na água. Só que todas as caixinhas estavam centralizadas em mim. Eu fazia o Aham. comercial, operacional, fazia tudo. Funcionava, fazia tudo. Fazia tudo. Foi quando eu comecei a separar as caixinhas, treinar as pessoas, né? Até recomendo para quem vai começar, não faz tudo ao mesmo tempo. Você se perde sem doida. É a história que você fala do... Pra você trazer alguém, você precisa saber exatamente o que aquela pessoa vai fazer, Precisa né? fazer. Exatamente. Isso. Porque se mistura. Se você traz 2 pessoas juntas, para 2 funções diferentes, e você não tem aquilo bem mapeado, você se perde e elas se perdem também. Principalmente se tiver no começo. Exato. No dia 0 é isso. Sim. Cara, o que eu vou delegar? Vou delegar o comercial. É uma pessoa, é treinamento todo dia, treinamento. Começou a andar, você pega um operacional, coloca treinamento, começa a rodar. A partir daí, da base 0, é que você começa a expandir. Sim. Conforme vai tendo necessidade. Exato. E ali você vai formando líderes. Sim. E aí os clientes começaram a pipocar lá do Google Ads no seu WhatsApp. Cara, eu batendo 25 leads por dia, Uhum. eu já não sabia mais o que fazer, como atender, eu não tinha processo de venda. Sim. Falei, cara,
Você falou esses dias que você criou o processo. Eu criei o processo. Como que você faz? O cliente bateu lá na porta do seu WhatsApp. E aí? Cara, eu monto um processo, acolhimento, tal, algumas frases, algumas perguntas abertas, que ele me responde praticamente tudo, porque o cliente ele quer desabafar. Exatamente. Ele quer desabafar. Você cobra pra isso? Não. Boa. Não. Isso é interessante, né? Porque muito advogado reclama que o cliente tá ligando e desabafando, Que né? bom, né? Mas você incorporou o desabafo no processo de venda, né? Faz parte, porque no desabafo ele vai me responder todas as perguntas que eu preciso. Cara, eu tomo muita paulada na internet e eu vou morrer falando isso. O problema do advogado, nessa questão comercial, é o cara querer, imediatamente, assim que o cliente apontou no seu WhatsApp, cobrar uma consulta. Só que ele esquece que quando o cliente aponta no seu WhatsApp e tá te trazendo um problema, primeiro, ele vai ter muitas dúvidas, sim. Você vai ter que despender tempo com esse cliente, sim. Só que tudo que ele tá te falando ali é um banco de dados de informação para você lapidar o seu processo de venda, para você lapidar o seu marketing. Então, cara, na verdade, o cliente ele já tá te pagando só de estar ali, só de estar te procurando. Fechar o contrato é lucro, irmão. Exato. Só dele te chamar e falar, Edu, tô com um problema assim, assim, assado, tal. Você já tá aprendendo o que você pode vender para ele e para outros. Então, quando você ressignifica isso e começa a entender que o cliente chegando no seu WhatsApp é o maior ativo que o escritório possa ter, ainda que esse cara não feche, e desmitifica aquele negócio de, vou perder tempo, vou trabalhar de graça, aí você começa a ter resultado. Porque você começa a otimizar o seu atendimento, Sim. você começa a conhecer o seu cliente, você começa a ver, porra, isso aqui é bom, isso aqui não é. O que eu vou vender? Eu vou vender o produto tal, não vou vender o produto B. Exato. Você começa a entender isso. Hoje eu monto campanha em cima do que entrou pelo meu destaque. Exatamente. Eu não fico pesquisando o mercado. Ele traz o problema para você. Eu olho o meu destaque e falo, a dor desse cara não tá mapeado no meu processo de venda. Eu preciso mapear. Eu preciso Exatamente. olhar o meu processo de venda e falar, opa, esse aqui se encaixa aqui. Exatamente. Isso facilita a sua operação rodar. Eu posso não ter fechado aquele cara, mas quantos contratos eu não fechei depois daquele cara porque aquele cara me deu o insumo para mapear? E se você tivesse cobrado no começo, ele tinha ido embora, Tinha na ido maioria embora. das vezes. Ele não tinha me dado ouro. Exatamente. Então, Exatamente. não cobro consulta. Já cobrei no passado, na minha velha advocacia. Sim. Hoje eu me arrependo. Cara, eu cobrava R$300 numa consulta e achava que tava abafando. Sim. O cara pagou R$300 para conversar comigo 1 hora. Cara, eu me achava. E, de novo, é importante a gente sempre falar que, cara, no começo você vai colocar a mão na massa, você vai ter sim que fazer esse, entre muitas aspas, chato, de ouvir o cliente por muito tempo sem cobrar nada dele. Pô, é consultoria de graça. Exato, mas tão logo seja possível, você vai desenvolver um time para fazer isso. Exato. E aí o trabalho do seu time vai ser esse. Exato. Entendeu? Esse é o trabalho da pessoa do comercial. Ouvir, ver o que o cliente está precisando, oferecer o melhor produto para aquele cliente, fechar o contrato, mas também mapear. Saber se ele é seu cliente, né? Boa. Se ele tem o seu perfil, né? Exatamente. Pode ser que não seja. Exatamente. Só que o pode ser que não seja também é importante para mim. E ao contrário, saber se dá pra vender mais alguma coisa, se ele tem mais Sim. alguma necessidade, né? Sim. O LTV, Sim. você traz ali naquela conversa. Exatamente. Eu acho que tem muito advogado, esse perfil do cara que fala assim, pô, mas o cliente vai reclamar. Tem muito advogado que vê o cliente com um problema a ser resolvido, um cara chato, né? Tá ali atrapalhando. Cara, seu escritório existe pra atender o cliente. Exatamente. Só para isso. Não pode esperar que ele chegue ali com tudo perfeito, com tudo maravilhoso, porque senão ele não precisava de você, né? E O muitas cliente vezes... é a única parte do escritório, na verdade. E muitas vezes ele nem sabe qual é o problema dele. É você que vai dizer. Exatamente. Isso é o que é uma coisa que eu mais bato quando eu vou falar de propriedade intelectual em todas as áreas, né? O cliente não sabe o que ele não sabe. Ai, mas o cara não me falou isso. Bicho, ele tem zero conhecimento. É o seu trabalho saber, primeiro, qual o tipo de problema mais comum que esse cliente tem. Segundo, qual é o tipo de erro mais comum que esse tipo de cliente comete. Terceiro, e essa é a parte mais chata, né? Qual é o tipo de coisa que esse cliente costuma mentir sobre ou esquecer que aconteceu? E é do perfil do cliente. E você precisa saber fazer as perguntas certas e criar o rapport necessário para o cara conseguir te abrir o problema. Por quê? Se o cara trouxer meio problema, você só consegue vender meia solução. Exato. Exatamente. E hoje, meu time comercial que faz isso. Não sou eu mais que atendo. E o que o Sávio falou. Eles ganham pra isso. Exato, esse é o trabalho do cara, pô. Exato. E pra mim, é o ouro, cara.
o ouro do meu negócio tá ali na dor que meu cliente trouxe. Cara, não faz sentido eu cobrar isso dele. Exatamente, cara. Eu defendo isso, eu tomo pau lá. Cara, eu tomo no mínimo. Se eu atualizar aqui, eu vou te mostrar. É no mínimo, umas 20 pessoas que eu tenho que bloquear por dia, porque comenta aqui assim. Quer ver? Vou ler aqui algum. Quer ver? Ó? Vamos ver ao vivo, ó. Sinceramente, depois que passei a cobrar consulta, mesmo parcelando no cartão, tive melhores clientes e menos trabalho. Ninguém valoriza o que é de graça. Cobro consulta e não está uma merda. Depende do seu mercado. Quer ver? Vamos ver outro aqui pra baixo. Ih, cara, é uma loucura. É uma loucura. A função do precípua do advogado não é ganhar dinheiro, é munus públicos. Eu advogo, percebo pouco, mas advogo. Vocês ficam aí com seus milhões. Estou aqui no bairro Calafate, em BH, com a minha advocacia, ajudando pessoas sem a intenção de ganhar milhões. Ô, Saf, diz aí, quantas pessoas estão vivendo o sonho delas porque conseguiram entrar no concurso público? Vamos lá, 7 mil clientes, quase 8. Desse, a gente tem uma taxa de... É baixo, porque eu tô processando Estado, Sim. concurso público, 20%. Então são 1.400 pessoas, no mínimo, que já conseguiram entrar no cargo público pelo meu trabalho. E que bom que eu ganhei milhões com isso. Porque Isso são não é 1.400 pessoas... Exato. São 1.400 pessoas que... Estavam sofrendo uma injustiça, Exato. que foi reparada. Que o judiciário declarou e que hoje estão no cargo público. E talvez seja um desses 1.400 que é o policial que vai livrar o seu filho de um assalto. Essa pessoa que cobra consulta deve ter ajudado 15 pessoas. Exatamente. Sabe uma coisa que é interessante que nessa discussão do artesanato e da massa que ninguém considera é o seguinte: se você faz 10 ações por ano, você vai aprender 10 casos diferentes. Se você faz 1.000 ações por ano, o nível de conhecimento e expertise que o seu escritório adquire em posicionamento jurídico, em estratégia... Cara, as minhas petições, o quanto eu olho uma petição de um ano atrás, eu fico envergonhado. Sim. Porque Isso é se ótimo. você faz uma por mês, 2 por mês, esse é o seu ritmo de aprendizado. Agora, se você está testando as vagas, testando estratégia, enfrentando casos diferentes, pessoas diferentes, jeitos diferentes, o seu nível de expertise é exponencial, né? Então, você estruturar o seu escritório não significa abrir mão da qualidade, né? Você estrutura o escritório no sentido de você pode transformar aquele conhecimento, você pode transformar novos casos em expertise, em aprendizado e oferecer um serviço cada vez melhor para o seu cliente. Eu costumo dizer que na Saf Araújo, a gente não é especialista porque fizemos pós-graduação em Direito Administrativo, porque tem mestre em Direito Público, nem tem, mas vamos supor que tivesse. A gente é especialista porque a gente faz só aquilo e faz muito. Faz todo dia, faz Foco. muito todo dia. Você entendeu? Então, cara, provavelmente qualquer situação que já tenha acontecido de concurso público já passou pelo meu escritório. Bicho, essa história é clássica, né? Eu, vez ou outra, alguém tem algum outro processo de algum colega ou me manda, eu tenho alguns alunos mentorados antigos, e aí o cara me manda uma petição, alguma coisa assim, ou sempre tem alguém que tá vendendo alguma coisa nova, inventando alguma tese, eu vou lá e vou conhecer. Aí eu vejo, a petição, um exemplo besta, a petição tem mais de 10 páginas. Esse cara não sabe o que ele tá falando. No meu caso, eu traduzi isso. Juiz nenhum leva a sério Instagram e Facebook. Ele acha que é rede social, que é perda de tempo. Se ele vê que tem uma ação com mais de 10 páginas, ele vai dar menos importância ainda. Aí ou o cara faz uma petição, sei lá, entregando ouro já. Ele faz até uma petição relativamente curta, aí tem 60 documentos. Cara, não é 60 documentos, é 4 documentos, 5 documentos que vão comprovar sua tese. Ou eu quero morrer, é o cara colocar o mesmo argumento 20 vezes, várias vezes na peça. Eu falo, cara, você tá chamando o juiz de burro. Como é que você aprende isso? Eu chamava o juiz de burro. Eu ficava reforçando tese. Eu ficava colocando jurisprudência. Até que eu aprendi na prática, levando o pau de juiz e ganhando a ação, falar, cara, o juiz conhece a jurisprudência, que é do tribunal dele. Sim. Ele conhece o artigo de lei, você não precisa replicar o artigo de lei. Sim. Você não precisa escrever 40 páginas, você precisa escolher o seu melhor argumento, abrir a sua petição com o melhor argumento e a partir daí construir por que você tá certo. Juiz nenhum vai perder tempo a parte do direito, por exemplo, na minha área, mas isso eu só aprendi na prática. Por quê? Porque depois que você tem várias interações, você melhora o produto. E não é no artesanal que você vai conseguir essa expertise. Não é, cara. Não é. Porque aí você começa... Obviamente, acho que isso se aplica a outras áreas, em especial na sua. Você começa a ver assim, cara, deixa eu estudar essas sentenças aqui. O que tá convencendo o juiz? Se você faz uma por mês, você vai ter aquele 2 resultados, Aí você começa a testar e mudar e fazer iterações
E isso se aplica no processo de venda, Sim. no processo de recuperação de cliente, Sim, no sim. processo de prospecção. Quanto mais você tem interações, melhora o seu produto final. Se você aplica um processo de melhora, né? Sim, sim. Eu costumo dizer, nada funciona até que você teste. E hoje, como que tá a tua advocacia? Cara, Como é que foi de lá pra cá? Desse começo até hoje? E como que tá hoje? cara, foi extremamente animador. A estruturação, como é Porque- que foi? Porque começou a chegar cliente, você começou a vender, você teve que entregar. E aí, como é que você estruturou isso? Ó, Você já tinha um advogado, mas hoje você bota a mão na massa ainda. O que você faz hoje? Conta pra gente. hoje eu ainda boto a mão na massa, tá? Porque eu tenho 2 advogadas comigo, uma tá presencial e a outra é home office, mas ela tá de licença maternidade, tá... Uhum. Aliás, ela está grávida e em breve deve se afastar, né? Mas Sim. ela tá lá no período dela. Então, essa advogada nova, ela tá treinando, então eu ainda boto a mão na massa. Uhum. Boto a mão na massa para corrigir, para orientar, para direcionar a tese, Sim. porque ela é nova, é recém-formada também, tá? Mas o que me trouxe mais tranquilidade é que antes eu tinha medo de não conseguir pagar a internet do escritório. Sim. Se o cliente X não me pagar no dia 20, dia 21 eu não pago a internet. É o medo de muita gente, né? É. Eu ficava pensando nisso. Hoje, o que me traz mais tranquilidade é ver o número crescendo, é ver o escritório crescendo, é eu poder contratar mais pessoas, é eu poder ajudar mais pessoas. Sim. E em vez de eu ter medo da internet do dia 21, eu contrato uma que vence dia 21, outra dia 5. Porque agora meu medo é ficar sem Exatamente. Aqui também temos 2. e o escritório parar. É. Esse é o meu maior medo. Sim. Então, a preocupação muda. Só que é uma preocupação boa que eu tenho hoje. Sim. Por quê? Porque eu vejo crescendo, eu vejo caminho, eu tenho acesso à frequência. Cara, eu não sei quem postou um DARF de 200 pau. O Vitor Moura. Cara, o postou. cara pagou 200 pau no escritório de advocacia, prestação de serviços, ele deve recolher 8% de imposto. Comprou a Porsche elétrica lá, né? Ele Tá, deve tá. ser um dos que É. comprou a Porsche elétrica. Né? Você vai deve conhecer ter ele ataca- hoje, eu acho. Ele deve ter Ele vai atacado. na Confra. Cara, não é possível que dá. Eu pensava assim. Mas é isso, né? Você sai da faculdade pensando assim, eu sei fazer a mesma coisa que o Pinheiro Neto. Não, você Você não sabe. O que o Pinheiro Neto faz é outra coisa, outra né? coisa, O ele que faz você é- não sabe nem o que é. Exatamente. E que a gente não aprende, né? Exato, não aprende. Só, você pode escrever a mesma petição, mas não vai poder cobrar o mesmo valor. Exato. Eu posso até copiar a petição dele. Que inclusive não é protegida por direito autoral, né? Não é. Mas E aí? cuidado, vai ficar copiando tudo, pode dar processinho. Copiar post, copiar tudo, cuidado. Se o Avelar falou, tá falado. E aí, hoje, como que tá? Hoje, cara, hoje a gente tá com a operação rodando criminal, só que criminal eu ressignifiquei. Uhum. Criminal é só eu que faço Uhum. e eu só faço high ticket. Sim. Você curte? Eu amo, É só cachaça. é minha pinga. É. Eu amo. E minha meta pra 2023 é uma ação por mês. Eu vou pegar uma ação por mês. De high ticket. Que Só- delícia, só né, que eu cara? vou- Sentar e fazer uma causa grande com calma, acordado. Eu vou dormir fazer até a pensando. petição. Eu vou pesquisar até a jurisprudência. Essa é minha. E o escritório vai cuidar só de bancário e a gente vai abrir um novo nicho em 2023. Já sabe qual é o nicho? Sei. Qual? Direito médico. Boa. Só que é diferente do direito médico, É pro médico. é pro médico. Boa. Pro médico. Só tem 2 escritórios no Brasil que faz isso. Que cuida do médico desde o dia que ele entra na faculdade ao dia que ele encerra a clínica dele porque morreu. Uhum. Conversar, eu tenho uns amigos aí de uma escola de médico aí. Só Ó, tem 2. Cara, pica. Pica os caras. Então, tanto eu quanto a minha advogada presencial, a gente está com esse propósito. Isso já está... Aliás, esse foi o insight dela. Uhum. Que, cara, pra mim, caiu como uma luva. Cara, você vê como que o Edu é empreendedor, né, bicho? Colocar ele pra dar as aulas lá na Além da Medicina. Não interessa o produto. O cara tem a visão de make money na parada. Cara, tem muita oportunidade. Sim. E ela fala, o pai dela é médico. E quando faz o desenho aqui pra gente entender a sua cabeça. Você viu a área, você pensou na área, veio a ideia. Como que é a construção entre o que é o seu plano entre ter a ideia e começar a vender isso, a entregar a primeira ação? A primeira coisa que eu fui fazer é estudar o mercado, saber quem faz.
Segundo, eu fui cliente desse cara. Como que esse cara atende? Eu me tornei médico, fui lá, acessei o cara para entender como que ele atende, como que ele dá esse suporte. Para ver se é um modelo que eu quero replicar e quais são as dores que ele não sana. Uhum. Porque eu preciso ser diferente dele. Se eu for igual, vai ser mais um. Sim. Ah, mas só tem 2, você vai ser o terceiro. Eu não quero ser o terceiro, eu quero ser o primeiro. Sim. Então eu tenho que sanar a dor que ele não sana. Então, estudei todo o mercado. Primeiro o mercado. Falei, cara, tem nicho, tem oportunidade e tem caminho. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso conhecer a técnica. Exatamente. Eu preciso estudar. Então, preciso fazer uma pós de direito médico. Eu já li todo o regulamento do CFM. Já li todas as jurisprudências do CFM. E fui estudar, cara. Por quê? Porque eu vou precisar formar alguém que faça Exatamente. isso. Então você tem que entender isso. Eu tenho que entender. Porque como é que eu vou ensinar alguém se eu não sei fazer? Ou você vai contratar, como é que você vai contratar alguém que diz que entende se você não tiver a base Exato. necessária para avaliar de uma forma crítica, né? E eu vou querer contratar alguém que entende. Eu não vou querer alguém cru para ensinar do zero. Eu vou querer alguém que seja melhor que eu. Essa é a verdade. Só que eu quero saber conversar com essa pessoa. Você quer que faça do seu jeito, né? Exato. Né? Então, isso a gente, em 2023, a gente deve alavancar para essa área. Tá? Aí já comecei a preparar landing page, tráfego, campanhas, para na hora que falar estamos prontos, a gente decola. Show. Empreendedor nato. Demais, cara. Que história Foi o mais incrível, né? empreendedor que passou por aqui. O cara Avelar, gostei de você aqui de co-host. Eu gostei dele pelo ódio, assim. Eu gostei que a história começou no Mas eu ódio. gostei de você aqui hoje gravando Gostou? podcast comigo. Acho que eu vou fazer uma proposta comercial pra você virar co-host da Olha. Safcast. Imagina, vai morar em BH, gravar 4 podcasts por dia, Ih, conversa aí fiada. não vai dar certo. O Avelar é nômade. Ele é do mundo. Você A vai gente, pegar- faz, faz um Safcast online. Eu vou daqui pra lá. A gente Vai fica- encarecer, louco, vai cara. encarecer Ele na aparece passagem. nas paradas e é de última hora e ninguém sabe que horas que ele chega e como que chega. Ele só avisa que cheguei. Cheguei, tô aqui. Tô aqui. Maluco. Teve uma história, um mastermind. Você chegou de jet ski? Que eu cheguei de jet ski. Eu vi, Da porra. lancha, cara. Eu vi. Eu de tinha terno. eu tinha perdido o voo pra pegar o jet ski saindo. E aí eu cheguei atrasado, fui lá no porto. Manda a localização aí. Falei, caramba, preciso ir aqui, vamos? Vamos. Aí peguei um jet ski, peguei um Uber de jet ski e fui pra lancha. Conhece o Thiago Finch? Conheço. É cópia. Nômade milionário. Ele não vai achar isso não, É. viu? Thiago Finch, ele não vai gostar muito de mim não, viu? A parte adversa. É, ex-adverso. Mas não tem problema. Não, tá tudo 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 em certo. casa, Tudo tudo certo. termina assim. Mas, ó, amigos, processos à parte. Edu, cara, fantástica a sua história. E aí eu queria te fazer uma pergunta seguinte, cara. 2 perguntas, na verdade. Primeiro, qual que foi o grande game changer, você acha, na sua carreira para sair do Edu que não deu certo na advocacia, que se via frustrado, para um cara que hoje é empresário da advocacia e vê um horizonte de possibilidades? Conhecimento e acesso ao conhecimento. Boa. Na ponta da língua. Boa. E a outra pergunta é, o que você pode deixar de recado para quem vai fazer o Desafio Advogado Milionário agora nos dias 9, 11 e 12 de janeiro? Você que tá aí assistindo, ó, link tá aqui na descrição. E que tá na dúvida se vale a pena entrar na mentoria minha, se não vale a pena entrar, se vale a pena tá perto da gente, se realmente é isso tudo que a gente tá falando aqui. O que você deixa de recado pra esse cara? Cara, se você tá com a dúvida, vem. Vem. Porque você vai se arrepender se você não vier agora e vier na próxima. Você vai falar, perdi 6 meses de vida no meu negócio. É fora de série, cara. Eu não vou dizer nem exatamente o processo que se constrói. Porque eu acho que o network vale mais do que o processo. As pessoas que aqui estão, cara, você tem acesso a pessoas, por exemplo, como a Avelar, como o Saf, Júlio tá aqui, porra. Júlio, Denis bem-vindo. estava aqui agora. O Denis, O Igor o Igor, que tava aqui. Sim. Cara, o Patrick. Cara, o Patrick é um cara... Patrick é foda, né? Execução, cara. velho? Patrick é foda. O Patrick é espetacular. Eu Patrick pedi um é negócio foda. pra ele, cara, tô com um problema que você não pode me ajudar. Resolveu na mesma hora. Queria um Venvance.
Fala aqui, pô. Fez o delivery, cara. Resolveu em 1 hora. Olha o tóxicos. Aí, você é criminal, né? Pronto. Não, mas esse não tem problema. Esse tem receitinha. Vem, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. E tá barato. Porque, cara, em 1 semana, eu, particularmente, consegui reaver tudo. Pra mim, saiu de graça. É isso aí. Eduzão, cara, tamo junto. Valeu demais. Valeu demais ter vindo aqui. Na força do ódio. É. E agora vamos lá comemorar o ano que a gente teve, né? Bora, que agora bora. vamos pra confra da nossa fraternidade, encontrar nossos amigos e comemorar, brindar. Nem só de ganhar dinheiro viver advocacia. Como tem que diz, gastar o como dinheiro diz também. o amigo do Edu, brindaremos. Brindaremos. É isso aí. Esse foi mais um SAFcast. Se você tá assistindo pelo Spotify, corre lá pro YouTube pra você assistir na íntegra aqui, tudo gravado. Na descrição lá do YouTube tem o Instagram, tanto meu, quanto do Edu, quanto do Avelar. Segue os 3 lá, tenho certeza que vai te ajudar muito. E, de novo, dia 9, 11 e 12 de janeiro, Desafio Advogado Milionário, para você começar 2023 implementando tudo que a gente tá falando aqui no seu escritório e colher os mesmos frutos. Eu quero ver você sentado aqui nessa mesa comigo, contando seu case. Fechado? Tamo junto e é só o começo. Depois desse podcast, eu aposto que vai ter muito mais super interessados igual você. Aê! Tamo junto. Valeu.